Inicialmente gostaria de agradecer a generosidade da permuta do colega senador Tomás Correia, que, atendendo a nossa solicitação, tendo em vista reunião agora administrativa com líderes da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, que temos a honra de presidir, precisaria avançar um pouco neste horário para pronunciar-me nesta tribuna na tarde de hoje. Senador Collor, quero tratar de um assunto que, ao meu ver, não tem recebido a devida atenção da imprensa, especialmente se levarmos em consideração o imenso potencial de dano que a situação que trago à consideração de Vossas Excelências pode causar à população. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a saúde privada do Distrito Federal está em processo avançado de se tornar objeto de um monopólio certamente inédito no nosso país. E este processo, muito provavelmente, está ocorrendo também em outras cidades e estados brasileiros, às escondidas, sem o conhecimento do grande público e envolvendo valores que desconhecemos por completo. Em abril desse ano, a Redditor adquiriu o Hospital Santa Luzia e o Hospital do Coração do Brasil, aqui em Brasília. A operação nem havia sido aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, quando, em maio, a mesma Redditor adquiriu mais 5 hospitais privados no Distrito Federal: o Hospital Santa Lúcia, o Hospital Santa Helena, o Hospital Prontonorte, o Hospital Maria Auxiliadora e o Hospital Renascer. Já havia adquirido outros e adquiriu imediatamente, menos de 2 meses, mais 5. É fato notório, senhor presidente, senhores senadores, que a Redditor é controlada diretamente pelo banco BTG Pactual, o qual, por intermédio da Redditor, é agora proprietária de mais de 50% dos leitos privados no Distrito Federal, além de ser dono de clínicas e redes de farmácias adquiridas recentemente pelo banco BTG Pactual. Não é tão notório, porém, e é importante que se diga ao país, o fato que a Redditor e o banco BTG mantêm uma relação de sociedade com a Amil, grupo que, por sua vez, já controla o Hospital Brasília, o Hospital das Clínicas e o Hospital JK. Em outras palavras, temos uma instituição financeira, o banco BTG Pactual, controlando direta ou indiretamente 90% de todos os leitos privados do Distrito Federal. Uma única instituição financeira com 2 grupos, a Redditor e o Grupo Amil, compraram 90% de todos os leitos hospitalares da rede privada do Distrito Federal. Senador Tomás, então o senhor imagina aonde nós estamos, dentro da capital brasileira, da República Brasileira. Os bancos e as instituições financeiras similares, senhor presidente, são organizações fundamentais nas economias modernas. Todos sabemos disso. E não sou eu que vou negar este fato. Mas todos sabemos também que o banco tem no lucro, e apenas no lucro, sua atividade primordial. E é o fato de uma instituição dessa natureza monopolizar uma área tão crítica, tão sensível quanto a saúde, é que devemos questionar. O monopólio da saúde por um banco que tem, ou qualquer banco, qualquer instituição financeira que tem como iniciativa eminentemente o lucro, por si só é questionável.
A bem da verdade, esse tipo de monopólio deve ser evitado independente da natureza da instituição controladora. O fato dessa instituição ser um banco apenas torna o monopólio mais evidente, mais grave e mais escandaloso. Toda essa situação vem sendo acompanhada de perto pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, órgão que fui procurado recentemente. Em resposta a uma consulta do CAD, o CRM do Distrito Federal encaminhou no final de agosto relatórios complexos sobre o assunto para os diversos órgãos, entre eles a Procuradoria da República do Distrito Federal, o próprio CAD, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, apontando os principais fatos e demonstrando a preocupação daquele conselho com o futuro da saúde do Distrito Federal e do Brasil. Senhores senadores, uma das funções primordiais do Senado é exatamente fiscalizar os atos. E eu iria além. As omissões dos órgãos públicos brasileiros, especialmente aqueles atos ou omissões que envolvem os serviços essenciais, voltados para os cidadãos, como a educação, a saúde, o transporte e a segurança pública. Neste sentido, faço uma crítica e estranho, de forma sincera e aberta, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e à Secretaria de Acompanhamento do Ministério da Fazenda, que estão cientes de tudo isso que acabo de narrar a Vossas Excelências, mas, por motivos insondáveis, não impediram o surgimento deste verdadeiro monopólio com a devida e necessária antecedência. O CRM do Distrito Federal já demonstrou sua preocupação com esta situação. O Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, colegas médicos, que eu tenho a honra de poder ter recepcionado esses companheiros, alguns paraibanos como eu, já representou contra estas operações de compra. Mas o CAD ainda não tomou as necessárias e efetivas providências que visem interromper e reverter este processo flagrantemente ilegal, que afronta, entre outras normas, a Lei 12.529 de 2011, que proíbe quaisquer fusões ou aquisições que possam causar danos substanciais e irreparáveis ao mercado. 90% dos leitos hospitalares de Brasília, das instituições privadas adquiridas por uma só rede, é efetivamente um dano irreparável ao mercado. Se não bastasse, o Banco Pactual está dominando o mercado de saúde brasileiro, adquirindo hospitais, drogarias e clínicas, a origem desses bilhões de reais, utilizados para mais de 30 aquisições. 30 aquisições nos últimos 3 anos. Precisa ser investigada. Faço essa afirmação, senhor presidente, porque nós temos no artigo 199, parágrafo 3º da Constituição Federal, claramente diz: empresas ou capitais estrangeiros não podem participar direta ou indiretamente na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Tal vedação também possui amparo legal na disciplina Sistema Único de Saúde, na lei do SUS. Em outras palavras, o Banco BTG Pactual pode estar canalizando recursos estrangeiros para a aquisição destes hospitais, numa clara violação à Constituição. Nós precisamos ter a clareza dessas operações. Foram mais de 30 aquisições em apenas 3 anos. Mais de 30 aquisições em apenas 3 anos. O setor da saúde, caros companheiros e colegas senadores, é tão importante para o povo brasileiro que não pode ficar à mercê de estrangeiros à margem da lei. Estávamos conversando agora há pouco com o senador Tomás a respeito disso. Esta casa deve cumprir o seu papel institucional e investigar a urgente questão sobre a qual o CAD ainda não se pronunciou. Feitas estas considerações, e considerando que sou um homem que busco
ações, tomarei 2 medidas com o objetivo de reverter esta tendência perigosíssima para a saúde brasileira, que não se trata de benefício nenhum a qualquer de grupos envolvidos, mas proteção a pacientes que procuram esse sistema, pacientes de planos de saúde, médicos, colegas médicos que são empregados desses hospitais e funcionários dos hospitais privados. Pelo contrário, o monopólio e a consequente falta de concorrência fatalmente resultam em prejuízos aos consumidores, em insatisfação às classes profissionais e no estrangulamento de empresas de pequeno porte. E, por fim, na queda brutal na qualidade dos serviços prestados ao público consumidor. A primeira das medidas que estamos tomando será uma sugestão que estamos fazendo à Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, para que ofereça uma representação ao CAD, denunciando o presente caso de domínio de mercado e de lesão à livre concorrência e à livre iniciativa do setor de prestação de serviços hospitalares do Distrito Federal. Uma representação da Comissão de Assuntos Econômicos ao CAD. Nesta representação, a CAI deve sugerir ao CAD que, em primeiro lugar, adote medidas preventivas que impeça a compra de novos hospitais pela Redditor e que, em segundo lugar, determine que a Redditor venda participações societárias nestas redes hospitalares do Distrito Federal para resguardar o mercado. A segunda medida que tomarei, desta vez, usando as prerrogativas do Senador da República, será um requerimento para que se realize audiência pública no âmbito também da CAI, para discutir toda essa situação que acabo de narrar. Deverão ser convocados os representantes do CAD, da Secretaria de Acompanhamento Econômico, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da Redditor, do Banco BTG, do Sindicato dos Médicos, do PROCON e do Conselho Federal de Medicina. Com essas medidas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, espero contribuir, principalmente, para que atinjamos 2 objetivos. Em primeiro lugar, lançar uma luz sobre o assunto, cujas principais operações não estão sendo feitas com a transparência necessária. E, em segundo lugar, reverter esse processo que já concentra um poder absurdo nas mãos de um único grupo, caracterizando uma postura monopolista, a qual deve ser combatida a qualquer custo, especialmente numa área tão sensível a quantos têm a saúde pública e sua irreparável condição médica hospitalar. Quero juntar a este pronunciamento os 2 requerimentos. O primeiro requerimento, a representação que peço que a Comissão de Assuntos Econômicos possa fazer, e a convocação de uma audiência pública na CAI com todos estes entes envolvidos. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, nesta tarde de hoje.